está com a leitura da mensagem e a prece inicial. Vou fechar meu áudio, viu? Bom dia a todas, amigas queridas, e espero que a todos também. Os nossos irmãos, por onde andam, estão precisando também de ouvir o Evangelho, ficarem mais mansos, mais calmos, né? E Jesus está aqui, no meio de nós. E hoje já estamos recebendo a visita dos nossos amigos queridos, a Espiritualidade Amiga já está presente, chegando nos nossos lares, e nós vibramos com a visita deles, que nos renovam, que nos orientam nas nossas lutas do dia a dia. Jesus manda para nós aqui hoje, eu abri cedinho, no tópico das dificuldades redentoras. É aqui, do livrinho Apelos Cristãos, de Bezerra de Menezes e Chico Xavier, que nos fala. Recebeu, né, as mensagens, nosso Chico querido. Tópicos das dificuldades redentoras. Abri aqui, a página 45. Somos de parecer que todos nós devemos prosseguir em nossos estudos, preparando a melhoria do campo de ação funcional, pois, embora o sacrifício que nos custa semelhante preparo, tais serviços de ordem intelectual representam uma fuga e um descanso de nós mesmos, porquanto há casos em que o aumento da atividade é o meio de repousar o cérebro. Quanto aos choques mais íntimos, determinantes de nossos maiores cansaços, tá vendo? Então, trabalhar, né? A gente pensa, estou trabalhando muito, estou trabalhando muito, é assim que a gente faz às vezes, né? Eu era assim. Então, mas é o quê? Jesus mandando para nós essa ocupação, nos livrando, talvez, e com certeza, de choques íntimos, que às vezes iam nos incomodar muito mais, né? E que seriam determinantes de maiores cansaços. Aí, ó. O caminho é esse mesmo. Lutas por vencer e dificuldades como preço da redenção. Guardemos, pois, a nossa fé, certos de que as mãos de Jesus estão sobre as nossas. Confiemos sempre. Embora o coração nos desfaça no peito, como taça de lágrimas, nas dolorosas circunstâncias em que a renúncia e o nosso carinho são colocados à prova, não esmoreçamos em nossa fé. Continuemos amorosos e abnegados, ajudando e amando, porque a mão do Senhor é o nosso apoio na dor e na alegria, na paz e na tempestade. Olha Jesus aí, ó, sempre de mãos dadas conosco. Ai, quem que não tem problema, meu Deus? Quem que não sofre decepção? Quem? Estamos na atualidade terrena como quem se desvencilha da sombra noturna para clarear o coração na luz de novo dia. Imprescindível conservarmos a fé viva em Jesus como lâmpada acesa e prosseguirmos adiante. Finalizando, ele fala assim: com relação às nossas dificuldades redentoras, continuemos na aceitação das circunstâncias difíceis em que presentemente nos achamos, na certeza de que, seguindo as suas próprias palavras, na revelação divina, ele, o nosso amado Jesus, continuará caminhando conosco em nosso jornadear para a vida imperecível. Confiemos nele, o Senhor Jesus,
hoje e sempre. Nossos corações nunca estão desamparados. Conservemo-nos firmes no otimismo, amparando a cada um dos nossos, segundo as suas necessidades. Jesus nunca falha. Na estrada redentora seremos sempre assistidos espiritualmente. Jesus nunca falha. Graças a Deus. Ai, que Jesus esteja junto de todos nós, renovando essa certeza que Chico traz para nós através de Bezerra de Menezes. Ai, doutor Bezerra, fortaleça-nos, fortalece a nossa saúde física, mental, espiritual. Oh, doutor Bezerra de Menezes, sua legião de mensageiros, muito obrigada, muito obrigada. Sigamos então, né, meus irmãos, minhas irmãs queridas, na fé, porque Jesus nunca falha. É a mensagem para nós aqui, ó, de hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, nos encontramos preparados, né, para o nosso evangelho. E é assim, hoje o evangelho da manhã é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Então, quem tem um evangelho, pega o evangelho, vamos seguir. De leitura é pouquinha, é uma leitura pequena. Mas de ensinamento ela é muito profunda. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Eu estava lendo outro dia desse, e é assim que eu sempre procuro os significados, né, dessas nossas leituras de algumas palavras, o significado de alguns termos, e eu me deparei com o termo mamon como sendo uma palavra hebraica, salvo engano, e que significa riqueza, poder, ouro, porque eu conheci ao longo do tempo, quando a gente estudava, e quando sempre estudamos o Evangelho, dá sempre a interpretação de que Mamon era um deus, né? Porque o povo politeísta amava vários deuses. Nós éramos politeístas. E essa significação me pegou de surpresa, porque realmente eu nunca tinha visto, né? A tradução, a significação de mamon como riqueza, como ouro, mas sim como um Deus. E é interessante a gente pensar nisso, que a gente não pode, essas palavras de Lucas, que a gente não consegue, né, servir a dois senhores. Mas servir em qual medida? E por que dois senhores? Nós bem sabemos que quando a gente tem a opulência, não é todo mundo, falar igual a dona Vânia, isso não é para todo mundo, alguns é que são assim, né? Quando tem a opulência, quando tem muito dinheiro, muito poder, se fecha na sua redoma, né? Se enclausura e se dedica ao poderio econômico. Se dedica a este poder transitório, se dedica a essa porta larga e esquece da empregabilidade correta que devemos dar ao poder, ao dinheiro. E aí,
Quando Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores, eu imagino assim, como se fosse dois bonequinhos, né? Um vestido de um jeito, outro vestido de outro jeito. E esses dois seres cobram a minha atenção. Aquele a quem eu devotar maior atenção, aquele é que é o meu Deus, né? Aquele que é o ser a quem eu devoto meu tempo, meu pensamento, minhas ações e minha vida. E quando a gente traz para o poder, quando a gente entende que mamon é riqueza, nós vamos também nós vamos conseguir compreender também. E a gente vai observar, eu não tenho opulência, não tenho dinheiro, né? Não tenho opulência, então eu não posso dizer meu comportamento. Mas eu posso lançar mão da vida dos outros, como exemplo, não como crítica, não como observação negativa, nada disso, é de aprendizado. A gente observa que essas pessoas, vamos tomar como medida, essas pessoas que têm muito dinheiro, que têm muito poder, né, que detêm um poderio econômico muito grande, é só a gente observar como é que é a vida dessa criatura, né? Dentro do que a gente pode observar. É dedicado a produzir mais riqueza, é dedicado a produzir proteção para si, formas, né, de empregar e de multiplicar o que já tem. E eles se esquecem, muitos deles se esquecem de tentar multiplicar aquilo que é verdadeiramente um bem. Aí a gente vai ver filhos disfuncionais, desagregados, desequilibrados. Nós vamos ver um casamento que é de fachada. Bom dia, Luciene, bem-vinda. Bom dia, Lucinei, bem-vinda. Nós vamos ver pessoas disfuncionais, nós vamos ver pessoas distanciadas no quesito da amorosidade, da afetividade que envolve as famílias, porque vão se dedicar ao gozo, né? Ao gozo que a riqueza e o poder lhe proporciona. O outro vai se preocupar em multiplicar ainda mais que ele tem, e eles vão simplesmente se adornando das possibilidades que são empréstimos de Deus para a experiência pura e unicamente aqui na Terra. E vamos encontrar seres com dificuldades aí. Eles vão ter muitos embates morais, um vazio existencial, né? A dificuldade de manter uma verdadeira amizade, um distanciamento dentro da família, que eles vão se sentir sós, porque estão empregando tempo, recurso divino, em ter aquilo que é puramente de gozo aqui no plano terreno. E aí, nós vamos perceber que entre aquele Deus bom, misericordioso, que provê a nossa vida de um tudo, está esquecido na vivência desses irmãos. E eles vão se encontrar dedicados ao outro Deus. Há um Deus que é fugidio, há um Deus que sequer existe verdadeiramente, ele é a construção mental nossa, e vai proporcionar cada vez mais riqueza, cada vez mais poder. E chega um tempo que todos nós somos chamados a refletir sobre a nossa vida,
Alguns chegam na senectude, né? Chega a ficar idoso e vai sim ter as experiências, vai ter aquela a, aquele perpassar, né, aquele flash da vida, e vai se encontrar vazio, vai se encontrar sozinho, e vai onde é que eu errei, né? Isso que conseguem fazer essa meditação, esse resgate de experiência. Quando alguns, a maioria, né, não tem. É que o dinheiro, é que o poder é mal, é ruim? Não, não é isso. Como tudo que existe no universo, como concessão divina, que é dado para as nossas experiências e nosso crescimento, nós, por nosso próprio desequilíbrio, usamos em demasia, sem buscar o equilíbrio e a empregabilidade certa. Assim é a riqueza, assim é o poder. O dinheiro em si, o poder em si, não é mal. Má está. Mal é o nosso desequilíbrio. Né? É a falta de condição que a gente ainda não desenvolveu ou não se permite em entender que as concessões divinas, qualquer ela que seja, são experiências que nós devemos passar para o nosso crescimento. Então, se eu tenho poder, se eu tenho muito dinheiro, se eu tenho muitos haveres, muitos funcionários, eu tenho esse volume de benesses, falando com relação à terra, para crescer. Então, se eu tenho muito dinheiro, é para que eu entenda que eu preciso beneficiar mais pessoas. Não é para meu único e exclusivo usufruto. É para eu auxiliar o desenvolvimento físico, moral dos nossos irmãos. Dandara quer falar? Falar rapidinho. Bom dia, meninas. Essa é uma mensagem que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, tá falando sobre riqueza, então não é para mim, porque eu não sou rica, né? Só que a gente tem que lembrar que a condição da nossa vida hoje representa a riqueza para muitos dos nossos irmãos. Então, a riqueza, ela não está só nos excessos, né? Você ter muito. O fato de você ter uma casa, de você ter condições de trabalhar, de você ter alimento na sua casa todos os dias, isso, desculpa, é riqueza para muita gente. Então, assim, às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho, né? Não tenho uma casa própria, eu não tenho, enfim, o emprego dos meus sonhos. Então, essa mensagem aí não é para mim, mas porque a sua condição hoje já é muito melhor do que muitos dos nossos irmãos. Então, é para a gente também essa mensagem. Com certeza, Dandara, e é chegar nessa reflexão aí também. E é isso mesmo, porque primeiro eu estou abordando a questão do poder, né, econômico, para que a gente vá afunilando, né? A gente realmente esse entendimento de que, além, é claro, dessas possibilidades do muito, tem também o do pouco. Muitos dos nossos irmãos olham para a gente com inveja, né? Porque nós também temos uma riqueza. Nós temos a riqueza da família unida, equilibrada. Nós temos a riqueza do nosso lar feito, estabelecido. Saúde é uma riqueza, né? E realmente são riquezas que é dada num grau diferente de poder na Terra, mas que essa riqueza também tem o fito de nos desenvolver, e não só a gente. Se hoje eu tenho minha família equilibrada, o meu lar é uma riqueza mesmo, mas não é só para eu me acomodar dentro desta minha situação. Porque a gente tem que lembrar que as nossas experiências ligadas a qualquer que seja, vamos dizer assim, qualquer que seja equilíbrio,
uma família equilibrada, um lar equilibrado. Qualquer experiência que a gente veio no hoje, pode ter certeza, é uma experiência para nos desenvolvermos enquanto espírito eterno, mas é para que a gente também chegue ao coração do outro. Se hoje eu venho com um equilíbrio familiar, né, um lar, um teto, um emprego, a família equilibrada, qual é a minha necessidade de desenvolvimento? A minha necessidade de desenvolvimento é levar aos outros o caminho que vai fazer eles chegar à mesma coisa, né? É compartilhar com o outro o evangelho de Jesus, porque e levar ao entendimento do outro que quando eu hoje estou nessa situação é porque o ontem meu foi muito bem pensado, muito bem aproveitado e muito bem, né, entendido por Deus. No futuro, só eu posso ter, não. Você que é meu vizinho, que não está com a situação tão legal assim, você vai poder chegar a esse estágio. É uma riqueza de equilíbrio para eu continuar nesse processo. Se eu hoje ainda não tenho tudo isso, o que é que eu fiz? Como é que foi minha vida pregressa, passada? E o que é que eu posso fazer hoje para que meu amanhã seja diferente? Né? Então, tudo é uma riqueza, é uma oportunidade para que a gente cresça, para que a gente evolua. E a gente não vai conseguir desenvolver, crescer moralmente, espiritualmente, se nós escolhermos. A gente chega aqui nesse plano, tem uma família legal, um lar legal, um emprego legal, e aí, de repente, a gente chega aqui e entende que está tudo bem e é só isso. Então, eu vou me fechar no meu casulo para não contaminar por aí e está tudo ok. Quando, na verdade, essa, digamos, tranquilidade, essa riqueza, é para que eu tenha condição de desenvolver outros valores morais que eu ainda não tenho desenvolvido. Né? Eu recebi um esposo que não me incomoda, que não me atrapalha de ir para a doutrina espírita, eu professar a religião que eu quero, que não me atrapalha em ir para os cursos que eu queira fazer para enriquecer a minha riqueza, enriquecer o meu mental, enriquecer o meu conhecimento, a minha inteligência, que não me atrapalhe em ter amigos, em poder ter um grupo de amigas que a gente possa se encontrar. Então, eu não tenho dificuldade, eu tenho filhos equilibrados. Pronto, eu já estou completa? Minha riqueza já está estabilizada? Não, né? Está aí para que eu tenha mais liberdade, é uma conquista, e para que eu tenha liberdade de continuar o meu processo evolutivo. Aí eu tenho mais tempo e mais equilíbrio para me dedicar a auxiliar na promoção social de um irmão. Eu tenho mais condição de auxiliar na assistência social de outros irmãos. Eu tenho condição de trabalhar mais as questões morais dos meus filhos, minha, e, vamos dizer, adotando uma evangelização de infância ou da juventude ou dos adultos para aumentar o meu conhecimento, aumentar o meu, vamos dizer assim, quitando mais ainda os meus cartões de crédito divino, que eu estourei todos, e me desenvolvendo. Mas se eu me acomodo, né, na contemplação e no gozo dessa riqueza que eu conquistei, então eu não vou conseguir me dedicar
ao Senhor da vida. Então, não se pode servir ao mesmo tempo a dois senhores. Nós não temos equilíbrio nós não temos conhecimento ainda para sentir de fato e fazer de fato aquilo que Deus espera de nós. Mas a gente vai tendo os pequenos espaços de tempo, os pequenos espaços de desenvolvimento, de acordo com a nossa condição mental, de entender que toda e qualquer estabilidade que nós recebemos nessa encarnação foi conquista árdua e que ela está posta nesse momento para eu me beneficiar e para que eu auxilie o outro, tendo a certeza de que, se eu não fizer um bom uso, pode ser que eu venha numa próxima experiência terrena com certa dificuldade nesta área, porque eu não soube utilizar. Porque o que Jesus está chamando a atenção para a gente é a questão de como eu utilizo os dons divinos. Como eu utilizo o meu tempo aqui no plano terreno, né? Que eu posso me dedicar à vida de doidivanas, o gozo, carpe diem, viver intensamente o dia de hoje, curtindo tudo que eu tenho direito, aproveitando tudo que a vida aqui no plano terreno tem a me dar, a minha beleza, eu tenho que explorar ao máximo o meu circuito de amizades, que nem sempre são amizades, eu tenho que escutar. Não, esse negócio de religião, esse negócio de ajudar o outro, esse negócio, não, isso fica para depois. Eu tenho que aproveitar a minha juventude. E aí eu me dedico a essa juventude, a esse momento. Isso também é mamon, é uma representatividade, né? Então, qual é o objetivo? É a gente entender que a gente precisa ter focado. O que eu quero para o meu futuro, já que o meu passado eu não posso mudar, né? Então, um jovem se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus, muito encafifado com isso, né? Ele ficou ali pensando, o que é servir a Deus e a mamon? Como é que eu faço para servir a Deus, para aproveitar ao máximo essa minha estadia aqui? Então ele vai, bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Olha o hábito da fala, olha o hábito do adulamento, né? Vamos dizer, esse jovem, nós vamos dizer que ele é um jovem que tem umas certas qualidades, mas ele vive num ambiente de adulamento, de bom, jovem, sempre com os termos, usando as terminologias para chamar a atenção do outro e para realçar o orgulho do outro e assim ele poder ter um acesso melhor. Esse também é um ponto dessa leitura, né? Às vezes eu quero conseguir alguma coisa. Quando a gente é jovem, a gente quer conseguir as coisas dos pais da gente. Como é que a gente faz? Ah, aquele dia é papaizinho lindo, mamãezinha linda, a gente faz o serviço que a gente tem que fazer, a parte da gente no nosso lar, nos esforçamos ao máximo para estar muito bem na fita junto com esse nossos, né? Com o nosso pai. E aí a gente vai e faz o nosso pedido. É exemplo disso aqui. Bom mestre, ó jovem, lindo, maravilhoso Senhor, né? Então, a gente também, a utilização da fala, dos adjetivos, buscar não fazer o distanciamento de um e do outro, mas usar tudo com equilíbrio, com harmonia e sendo verdadeiro, sendo puro no que você quer, na sua necessidade. Então, vamos aqui. Bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna? E aí Jesus logo responde, por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Então, deu primeiro aquele cortezinho, né? Não me adule,
não enriqueça, não tente exaltar algo que eu não tenho, né? Bom, se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. Simples. Olha só que coisa mais pura para a gente, né? Queremos evoluir? Simples. Desenvolvamos os nossos valores morais, as virtudes. Guardai os mandamentos, que equivale a desenvolver as virtudes. E aí o jovem ainda pergunta, quais mandamentos? Isso para ele ter certeza do que o que ele faz está no caminho certo, né? E também mostrar para Jesus que ele já começou a sua tarefa. Jesus, então, esclareceu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falsos testemunhos, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Coisas simples, né? Se você quer ser realmente servo do Senhor, é simples. Guarda os mandamentos. Porque quando Jesus vai e sintetiza os 10 mandamentos em 2, o primeiro ele mantém intacto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o teu nome, ele mantém isso intacto. Agora, ele pega todos os outros, não furtar, não matar, não cobiçar a mulher, não prestar falso testemunho, quando ele sintetiza em amará teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa. Eu me amo com todas as minhas deficiências e qualidades, é assim que eu tenho que amar o outro. Eu sou condescendente com as minhas falhas, é assim que eu tenho que fazer com o outro. Eu não quero que ninguém, eu não vou subtrair de mim nada e nem levantar nenhum falso contra mim mesmo. É assim que eu tenho que fazer com o outro. Eu não vou aniquilar a minha vida, me matar. É assim que a gente tem que fazer com o outro. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem vem e responde, tenho guardado todos esses mandamentos desde que eu alcancei a mocidade. O que me falta ainda? E aí Jesus responde, se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Então, ele tinha conseguido desenvolver vários potenciais da alma, várias virtudes, mas ainda faltava o desprendimento das coisas terrenas. Porque não é o ter que me faz estar agarrado, é o posso deixar que o que eu tenho me possua, que é bem diferente. Eu tenho um lar equilibrado, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, eu tenho o pão de cada dia na minha mesa, mas sou eu que tenho ou ele que me tem? Eu dedico 100% a minha vida a isso ou eu utilizo isso para o meu bem-estar, mas também proporciono e procuro desenvolver e auxiliar a estender o bem-estar ao outro? É o desprendimento. Porque enquanto nós estivermos agarrados a algo que só sirva para este plano material, enquanto estivermos dedicando na maior cegueira nosso tempo integral para as aquisições materiais, nós não conseguiremos alçar voos. Seremos pássaros com asas, porém ainda as asas
toda cheia de óleo que pesa. Um pássaro, quando está com suas asas cheias de óleo, molhada não, porque não molha, mas o óleo, né? A gente vê aqueles petróleo, coisa assim, né? Quando está encharcado as suas asinhas, ele não consegue voar. Uma mariposa com as suas asinhas tão suaves, tão puras, né? A gente olha aquelas asinhas translúcidas, molhe, bote ele, né? Ofereça a ele um pratinho com água com açúcar e ele vai se grudar ali. E ele não vai conseguir voar. E é isso aqui, ó. Vem de tudo. Se desfaça de tudo que sirva de grilhão para você aqui na Terra. E depois, meu irmão, alce seus voos, venha e segue-me. Porque Jesus exemplificou muito bem isso. Jesus não tinha nada que o prendesse, nada que o pesasse, né? Não é que a gente não possa ter, pode. Inclusive, a experiência da encarnação com qualquer que seja o ter, né, é uma provação muito difícil, porque vai lhe causar acomodação, vai lhe causar apego, porque nós somos seres ainda com tendências ao vício, com tendência ao acúmulo de poder, com tendência a se chumbar cada vez mais. Nós somos como aqueles escravos de antigamente, né, daqueles homens escravizados, que carregavam aquelas bolas, vocês já viram as bolas de ferro que tinha assim, pregada em uma corrente, para que alguns não fugissem, os fujões, eles pegavam aquela bola de ferro, botava numa corrente e prendia na perna. Quem é que corre com um trem daquele? Né? Ninguém. Assim somos nós. Se a gente chega aqui com uma condiçãozinha melhor, a gente se acomoda. E aí a gente não desenvolve a inteligência, a gente não cumpre com a lei do trabalho, a gente não cumpre com a lei do auxílio ao próximo, porque a gente se acomodou no ter, nessa riqueza, nesse poderio, e a gente não abre os olhos e não busca ir se libertando daquilo que nos aprisiona. E aí a gente corre o risco de voltar para o plano espiritual presos no plano material. Porque me endividei ainda mais. Diane Pires, bom dia. Então, gente, você quer falar de Oni? Sai. Então, o que Jesus está nos trazendo aqui é que a gente tenha atenção para as experiências, para as aquisições, que irá nos aprisionar aqui, nesse plano terreno. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quando a gente chegou, aí a gente vai trazer sempre essa analogiazinha, a gente chegou pelado. O corpo físico era a única coisa que nos vestia. E ao longo das experiências, nós vamos nos vestindo, nos cobrindo e criando mais subterfúgio para o nosso bem-estar, nos aprisionando ainda mais. E quando a gente chega a uma certa idade, nós estamos tão apegados, é tanta riqueza, e a gente não sabe o que faz, mas é meu. E aí a gente faz como aquele homem da história do Evangelho, né? Que ele
produziu tanto, ele tinha tantos silos e ele produziu tanto. E aí ele parou, conversando com os seus, manda derrubar os silos e construir novos, ele pensando em construir novos, porque a produção dele tinha sido gigantesca, né? E aí, enquanto ele está elaborando, construir novos silos para guardar sua produção que aumentou, ou seja, sua riqueza aumentou, aí tem o Deus que está ali pensando, pobre filho, ainda hoje retornarás para o plano espiritual. O que levará ele consigo? De tudo que ele tem, né? Então vá, vende tudo. Ou seja, se desapegue daquilo que está causando, que irá causar a sua retenção, o seu aprisionamento aqui na Terra. E aí, Jesus vai tirar, vai dizer, né, que depois vem e segue-me. Então, se desprenda das coisas que lhe aprisione. Desapego. Tudo, né? Isso aqui é meu. Ninguém mexe. Isso é apego. Pode ser por isso, por um lápis, uma borracha, como as crianças, né? Como pode ser por coisa grande. E aí, esse apego não vai lhe dar a chance, a oportunidade de você ouvir o chamado do Cristo. Vem e segue-me. Se desenvolva espiritualmente. Para nós espíritas, esse alerta é muito mais importante. Sabe por quê? Porque nós já sabemos a verdade. Aquela que nós temos condição de saber, né? Nós já sabemos que daqui nós não vamos levar nada. Ainda que se construa uma tumba que a gente pode, né, botar ali dentro todos os nossos haveres, ele ainda ficará aqui na terra. Ainda não levaremos, porque para onde nós vamos, só é permitido levar aquilo que é daquele outro plano. Tudo que conquistamos é só emprestado, né? Isso mesmo. Lucélia, Lucileia. É isso mesmo. Então, Lucileia botou aqui, gente, tudo que conquistamos é só empréstimo. Estou vivendo isso pela segunda vez, vendendo tudo baratinho para poder voltar para São Paulo. Vai aprendendo, né, Lucileia? Está tendo a oportunidade de ir aprendendo. A desapegar, né? Exatamente. Eu deixei tudo lá em São Paulo para vir morar aqui, que era o meu sonho, e agora eu vou voltar a cuidar da minha mãe, aí eu estou desapegando de novo para voltar para lá. Exatamente. São exercícios que você está tendo a oportunidade de fazer esse exercício, se preparando quando for fazer a grande viagem, o retorno para casa, né? E é assim, gente. E é assim. A gente está aqui com tudo. De um momento para outro, nós somos chamados de volta. O que eu tenho para levar? As minhas conquistas espirituais. O resto, tudo fica. Aquela blusinha verde que eu amo, vai ficar. Ah, meu lindo carro que eu acabei de comprar, vai ficar. Né? Tudo. Fala, Lucileia. Não vai dar nem tempo de vender tudo baratinho. Não. Nem vai dar tempo de vender tudo baratinho. Não vai. É um exercício. Porque é isso que o Cristo está chamando aqui a atenção. Ó. Vá, vende tudo que tens. Desapegue.
desapegue de tudo. Você é usufrutuário, não é dono, possuidor. Então, não deixe aquilo te possuir. Nenhuma riqueza deve nos possuir. Nós temos que possuí-las com a sabedoria de que tudo é transitório e passageiro aqui no plano terreno. A única coisa, os únicos haveres, os únicos tesouros que nós iremos conquistar, ninguém vai tirar de nós, são os que dizem respeito à vida espiritual. A nossa inteligência, por isso que é preciso que a gente estude, que a gente pesquise, mas não com apego. Não, eu vou ficar mais inteligente. Não. É para que você desenvolva seu potencial. Você está em curso na lei, a lei divina. Trabalhe com dedicação. Tudo que vai fazer, faça com responsabilidade, com dedicação, com amor. Porque isso está testemunhando quanto você respeita a lei do trabalho. Desenvolva os seus potenciais da alma. Desenvolva o desapego, desenvolva a solidariedade, desenvolva o amor, desenvolva os potenciais da alma. Porque só esses valores que a traça não vai roer, que o ferrugem não vai corroer, que nunca irá envelhecer e você nunca irá perder. Onde você for, você irá levar. Porque se a gente analisando os detalhes, nem o corpo, que a gente fala assim, meu, eu, a gente fala assim, eu, né? Nem o corpo a gente leva. Então, é isso que Jesus está dizendo. Vender é desapegar. Então, se desapegue. Usufrua, mas não deixe ele te possuir. Usufrua com sabedoria. Tudo é em prol da nossa evolução espiritual. E aí Jesus vai dizer que aí o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, pois tinha muitos bens. E aí Jesus vai elucida. Em verdade, eu vos digo que é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. Digo-vos ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Do rico da matéria, né? O rico de matéria realmente é muito difícil. Jesus não disse impossível. A gente tem que estar sempre lembrando disso. Ele disse que é difícil. Aí a gente trazendo para a experiência da reencarnação. A experiência reencarnatória com poderio econômico, social, é uma prova extremamente difícil. Assim como a prova da pobreza. Para alguns espíritos é muito difícil. Porque a pobreza vai, quando a gente vem, se eu sou um espírito orgulhoso, né? Se eu sou um espírito tem sede de poder, nossa, nascer com falta de recurso econômico é uma tortura. Porque ele vai viver a vida inteira desejando o que é do outro, invejando o que é do outro e se apegando cada vez mais aos parcos recursos que ele tem. Enquanto que o rico, o enfrentamento dele é outro, né? Ele já veio com tudo, ele está com tudo conquistado. Aí é o orgulho desenvolvendo, aí é se lançar ao gozo terreno, ao egoísmo, à tirania e esquecer de que isso que ele tem é para desenvolver a sua comunidade, a sua família, favorecer o outro, porque tudo que a gente recebe é em prol da nossa evolução espiritual. Tudo.
tanto na pobreza quanto na bonança. Toda a riqueza possível é em prol da nossa evolução espiritual. Então, essa era a reflexão do Evangelho. Obrigado, Selma. Isso mesmo, nós somos depositários, né? Nós somos administradores de um pouco. E nós não somos detentores de nada. A única coisa que nos pertence são os valores, as aquisições espirituais. Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça. Vamos à nossa prece. Vanessa, é com você. Vamos lá, pessoal. Agradecendo, então, ao nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nossa Virgem Santíssima, aos bons espíritos, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, nessa manhã de domingo, começando o nosso domingo no Evangelho e na Palavra do Senhor. Vamos, então, fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar por todos os seres encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por todos os países, principalmente aqueles em conflito. O nosso mundo em conflito, com vibrações tão negativas. Vamos vibrar para o nosso bem. Estamos precisando muito dessas vibrações. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, que eles possam olhar mais pelo povo e não por si mesmos. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam precisando de uma vibração, de uma mão amiga, as pessoas sem casa, nas ruas, sem família, sem trabalho, aquelas que estão em abrigos, asilos, orfanatos, presídios, hospitais, que os bons espíritos possam levar luz e ajuda a todas essas pessoas. Vamos vibrar pelas nossas famílias, os nossos lares, que os nossos benfeitores espirituais possam nos proteger de todo o mal, de toda malevolência. Pedindo para que as nossas águas possam ser fluidificadas e que tragam o remédio que precisamos, sejam eles para os nossos males físicos ou espirituais. Agradecendo os nossos benfeitores espirituais, a nossa legião de bons amigos e espíritos que estiverem conosco nesse domingo. Agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, nossa Virgem Maria. Pedindo então que fiquem conosco durante toda essa semana, nos protejam de todo mal. Que possamos estar reunidos na próxima semana, nesse mesmo horário. E vamos terminar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Protege-nos de todos os males, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Um domingo abençoado a todos. Beijo para todo mundo. Obrigada, Vanessa. Gente, beijo para todos. Muito obrigada pela manhã. Início de dia maravilhoso. Muita luz a todos. Amém.